Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá a todos e todas, essa apresentação, é de um trabalho denominado Do Mito à Mística, Intertextualidades Feministas entre Safiot, Beauvoir e Frida, de autoria de Nilvan Laurindo Souza, que sou eu, Então, nós fizemos esse trabalho pensando, na articulação, como assim define o nome, do mito à mística, intertextualidades feministas entre essas três autoras, resultado de uma pesquisa bibliográfica que busca compreender o diálogo entre essas três obras fundamentais do pensamento feministas, que são elas, A Mulher na Sociedade de Classe, da Eliette Safiot, A Mística Feminina, 1963, de Betty Friedan, e O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Então o estudo parte da hipótese de que essas autoras, embora situadas em contextos históricos distintos, e geograficamente também, convergem na crítica à naturalização da condição feminina e na denúncia das estruturas sociais que sustentam a dominação patriarcal. Então o feminismo, especialmente no século XX, expandiu-se como um movimento de luta e de pensamento crítico, que questiona a cultura patriarcal e propõe a equiparação dos direitos entre homens e mulheres. Nesse contexto, o objetivo central desse artigo é analisar a intertextualidade entre Safiot, Beauvoir e Friedan, destacando as convergências e tensões entre suas abordagens. Então, nós começaremos aqui, primeiramente abordando a Eliette, e a discussão gênero e classe na sociedade capitalista. Então, escrita durante a ditadura militar, A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, como eu já falei, de 1969, propõe uma análise marxista da condição feminina, revelando como o sistema capitalista explora o trabalho das mulheres e naturaliza a desigualdade de gênero. Safiot demonstra que o capitalismo ora incorpora as mulheres ao trabalho produtivo, ora as relega ao espaço doméstico, de modo a reduzir os custos, fragmentar a classe trabalhadora. Essa alternância cria uma ilusão de emancipação, mas na verdade, na prática, mantém as mulheres subordinadas, seja no lar, seja no mercado de trabalho. Então, a autora também denuncia o processo de mistificação, que transforma a opressão em algo natural e necessário, ocultando as bases econômicas da desigualdade. Sua crítica antecipa perspectivas interseccionais que surgiriam bem posterior, ao considerar gênero, classe e raça como dimensões indissociáveis da dominação. Assim, Safiot inaugura uma vertente teórica brasileira que alia a análise estrutural e crítica feminista, mostrando que a emancipação das mulheres depende da transformação das estruturas de poder econômico e patriarcal. Por sua vez, a Simone de Beauvoir, a construção histórica da condição feminina, passando por essa condição, é filósofa francesa, e autora do Segundo Sexo, publicada, muito divulgada mundialmente, publicada em 1949. Essa obra foi marco fundamental do feminismo moderno. A célebre frase "não se nasce mulher, torna-se", sintetiza sua principal contribuição. A mulher não é um dado biológico, mas uma construção histórica e social. Beauvoir rompe com o determinismo biológico e com a psicanálise freudiana, ao mostrar que a feminilidade é resultado de um processo de socialização em que a mulher é constituída como outro em relação ao homem. Esse conceito de alteridade é essencial para entender o caráter relacional da opressão, em que a mulher é definida pela negação de si, pela comparação com um sujeito masculino universal. Sua obra enfatiza a liberdade e a transcendência,
amplia o horizonte existencial do feminismo, evidenciando que a opressão não se restringe ao espaço público, mas penetra também a vida privada, os afetos e os relacionamentos. Beauvoir inaugura uma reflexão profunda sobre a subjetividade feminina, mostrando que a liberdade passa tanto pela transformação das estruturas materiais, quanto pela conquista da autonomia simbólica e existencial. Por sua vez, a Beth Friedan, como uma das autoras aqui, denuncia a mística feminina. Nos Estados Unidos, do pós-guerra, a autora publica A Mística Feminina, 1963, obra que denuncia o confinamento das mulheres ao lar. Ela identifica o que chama de mal-estar sem nome, frustração das mulheres de classe média levadas a acreditar que o casamento, filhos e eletrodomésticos seriam sinônimos de felicidade. Então, Friedan revela como a indústria cultural e a mídia criaram uma ideologia que romantizou a domesticidade, transformando-a em dever moral. Assim como Beauvoir, ela mostra que essa mística não liberta, mas aprisiona. E como Safiotti, ela expõe a dimensão ideológica do patriarcado, agora mediada pela lógica de consumo. Sua obra teve impacto político imediato, influenciando a segunda onda do feminismo nos Estados Unidos da América e questionando a divisão sexual do trabalho. Embora criticada por seu foco estar voltado para mulheres brancas e de classe média, Friedan oferece uma denúncia poderosa sobre a manipulação ideológica que mantém as mulheres afastadas da vida pública e intelectual. Então, a intertextualidade e o diálogo entre essas autoras, nós podemos verificar que a leitura cruzada de Safiotti, Beauvoir e Friedan revela uma rede de intertextualidade feministas, cada uma em seu contexto combatem o mesmo núcleo de opressão e a naturalização do papel feminino. Beauvoir desvela a construção cultural da mulher. Já Friedan denuncia a alienação doméstica imposta pelo capitalismo tardio. Já Safiotti articula gênero, classe e patriarcado, ampliando a crítica estrutural. Então, juntas, elas compõem um arco teórico que vai do mito da feminilidade à denúncia da mística doméstica, desafiando tanto o patriarcado quanto o capitalismo. Essas obras constroem, portanto, um campo de resistência intelectual que fundamenta as epistemologias feministas emancipatórias, ainda hoje centrais para os estudos de gênero. Então, nós concluímos, para encerrar, que é possível afirmar que essas três autoras transformaram a maneira como compreendemos a condição feminina. Elas demonstram que a opressão de gênero é uma construção social política, sustentada por mitos, ideologias e estruturas econômicas. Suas contribuições permanecem atuais porque nos lembram que a emancipação não se resume à igualdade formal, mas exige repensar o modo como a sociedade produz, representa e valoriza o feminismo. Quando forem transformadas as bases materiais da opressão e, como diria Beauvoir, para além da biologia que nos define, é a liberdade de construir a nós mesmas. Então, assim, do mito a místicas, vemos emergir uma trajetória de luta, consciência e crítica, um legado que continua a inspirar o pensamento feminista contemporâneo. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.